Olá pessoal, nesse exercício você deve calcular a entropia e ganhos de alguns atributos para o nosso exemplo da linguagem de programação. É um dataset simplificado para esse problema da linguagem de programação, ele tem apenas 3 atributos. Estes 3 atributos aqui, né? Comercial, internet e tempo real. Vamos lá, o primeiro item que você deve calcular nesse exercício é a entropia do conjunto S. Quem é o conjunto S? O conjunto S é todo o dataset. Então o nosso dataset ele é formado aqui por seis exemplos. Então esses 6 exemplos aqui, de 1 a 6, são o nosso conjunto S. Então o nosso conjunto S, vamos por aqui, o S são os 6 exemplos, de 1 a 6. Então nós temos aqui o primeiro exemplo, temos o segundo, o terceiro, todos esses exemplos são o nosso conjunto S. 6 exemplos aqui. Muito bem. Para você calcular a entropia deste conjunto S, você vai necessariamente ter que olhar aqui para as decisões que são tomadas para cada um desses exemplos aqui. Então nós temos que expandir esse somatório e para saber quantos termos nós teremos nesse somatório, você deve olhar aqui para o i. Nesse problema, é um problema onde existem 3 classes, que a nossa decisão é sempre aqui a linguagem. Vamos marcar aqui a decisão ou as classes, a classe de cada um dos exemplos é a linguagem. Então nós temos 3 linguagens aqui, temos 3 possíveis valores de i. Vamos marcar aqui, nós temos o i Delphi, o i C++ e o i Java, certo? Então esse aqui é o nosso conjunto de valores i's. Como nós temos 3 valores i's, esse nosso somatório vai se abrir em 3 elementos. E para cada um desses elementos nós temos que calcular esse valor P da classe i, da decisão i. Então, consequentemente, nós teremos que calcular aqui o P para o Delphi, o P para o C++ e o P para o Java. Na hora de calcular o valor do P, você deve considerar esses 6 exemplos aqui. Então, o nosso dataset tem 6 exemplos e você deve olhar para a quantidade de elementos aqui nesse conjunto de 6 exemplos do dataset, quantos são Delphi, quantos são Java e quantos são C++. Com isso você vai conseguir calcular a entropia do conjunto S. Uma vez que você calculou a entropia de S, outros cálculos que você deve fazer no exercício são os ganhos. Você tem que calcular o ganho para cada um dos atributos. Então, por exemplo, você vai ter que calcular o ganho para o conjunto S do atributo, vamos exemplificar aqui com comercial. Depois você vai ter que calcular o ganho para a internet e também para o tempo real. Como que você calcula o ganho de um determinado atributo? Você tem que considerar a entropia do conjunto S, que nós já temos, que vocês já terão, será calculada previamente. Então vamos colocar aqui, será esse ganho será aqui igual a entropia do conjunto S, menos as entropias ponderadas dos subconjuntos resultantes ao particionar o nosso dataset pelos valores do atributo que você está calculando o ganho. Então, para saber em quantas partições, quantos termos haverá nesse somatório, você tem que primeiro identificar, vamos fazer de outra cor, primeiro você tem que identificar quais são os possíveis valores para o nosso atributo em questão, para o atributo comercial. Então vamos fazer aqui os possíveis valores para o atributo comercial. Quais são? Você tem que olhar aqui na sua coluna do atributo comercial. Esse nosso atributo comercial ele pode ter 2 possíveis valores, S ou N, sim ou não. Então o valor de V, ou ele será sim, ou ele será não. São os possíveis valores para o atributo comercial, certo? Uma vez que você identificou os possíveis valores, você já vai saber quantos termos haverão nesse somatório. Esse somatório será um somatório de 2 termos, então. Primeiro termo, considerando o subconjunto do dataset, onde o valor de comercial é sim, e o outro onde o valor de comercial é não. Então vamos ver como é que seria a expansão aqui desse nosso somatório.
Então nós teremos aqui, no primeiro caso, vamos ver aqui, primeiro caso, vamos fazer de outra cor. Primeiro caso, vamos supor que o primeiro caso é quando o valor do comercial é igual a sim. Então nós temos que identificar qual é o subconjunto do nosso dataset cujo valor do atributo comercial é igual a sim. Basta olharmos aqui na coluna, nós temos que, com o valor sim, nós temos esses três elementos aqui. Então são esses três exemplos do nosso dataset que tem comercial igual a sim. Então vamos fazer aqui do ladinho. Vou fazer aqui embaixo aqui. O subconjunto aonde S é sim, no caso, né, do nosso atributo comercial, contém apenas aqueles três exemplos ali, o exemplo 1, o exemplo 2 e o exemplo 3. Por outro lado, vamos trocar de cor. No caso onde o comercial é igual a não, nós temos que olhar aqui para identificar também quais são os exemplos onde o comercial é igual a não. São esses três últimos aqui. Coincidiu nesse caso aqui de os três primeiros ser comercial igual a sim e os três últimos comercial igual a não. Observe que quando você for calcular o ganho da internet não vai ser a mesma situação, né? Você vai ter que separar aqui quais que são sim e quais que são não. Mas continuando então, o subconjunto onde o atributo comercial é igual a não contém os elementos 4, 5 e 6. Perfeito. Agora sim nós conseguimos voltar aqui para o nosso cálculo do ganho. Então o nosso ganho vai ser a entropia do S menos um somatório de dois termos. Então o primeiro termo será com S igual a sim. Então nós teremos que colocar aqui o tamanho do subconjunto onde S é igual a sim. Então vamos fazer aqui o tamanho do subconjunto onde o comercial é igual a sim, sobre o tamanho de S, vezes a entropia do subconjunto onde o atributo comercial é igual a sim. Menos, vamos mudar de cor aqui para o valor do comercial igual a não, que no caso mais, né, porque é um somatório, vamos colocar um grande parênteses aqui, mais o tamanho do subconjunto onde S, tomando como base comercial igual a não, dividido pelo tamanho de S, o S é o nosso dataset inteiro, né, vezes a entropia do subconjunto onde comercial é igual a não. Fecha aqui o parênteses grande do somatório. Observe que este termo aqui é proveniente desse subconjunto aqui e este aqui desse. Observe outra coisa. Para calcular este ganho, você vai precisar calcular entropias aqui. Você vai ter que calcular uma entropia, qual que é a entropia apenas desse subconjunto aqui, e também você vai ter que calcular a entropia. Essa entropia aqui é apenas deste subconjunto aqui. Então você vai refazer o cálculo da entropia, só que agora considerando apenas esses dois subconjuntos aqui. E para calcular essa entropia, você simplesmente vai olhar novamente aqui. Por exemplo, do comercial é igual a sim, são esses três primeiros aqui. Você vai calcular a entropia considerando o elemento 1, 2 e 3 e olhando novamente para as classes aqui. A entropia sempre é medida com base na decisão, na classe. Você vai ter que considerar aqui, calcular os P's novamente para cada uma dessas classes aqui. Mesma coisa na entropia do subconjunto onde comercial é igual a não. São apenas esses três últimos aqui. Você vai ter que olhar para as classes, para as decisões desses três últimos termos. Uma vez que você calculou isso, substitui os valores aqui e você já vai ter o ganho do atributo comercial. Você tem que calcular o ganho para os três atributos. Então você vai ter o ganho do comercial. Aí você vai conseguir saber aqui qual que é o ganho do comercial. Você tem que calcular também o ganho para a internet e o ganho do atributo tempo real. Depois que você calcular essa entropia e esses ganhos, é só preencher o questionário, preencher o formulário no nosso ambiente de ensino.